TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Hoje daremos destaque à sustentabilidade. Vamos conversar com uma proprietária de um brechó de Petrópolis para saber dos benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o bolso do consumidor. Você vai acompanhar ainda que o Ministério Público Federal bloqueou 9 milhões e meio de reais da Concer, concessionária que administra a BR-040, para a indenização de moradores da localidade do Contorno, após uma cratera abrir na região. As obras continuam suspensas até hoje. Você vai acompanhar também que em Teresópolis, o prazo para o pagamento do IPTU continua com desconto de 15%. Mesmo assim, os teresopolitanos devem ficar atentos ao prazo. E claro, você vai acompanhar também que em Trejis, uma determinação do Ministério da Saúde foi comunicada para a população trejiense em relação à vacinação para crianças de 3 a 4 anos. Notícia e informação abordando a sustentabilidade e a economia na hora das compras. Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Correio Petropolitano Debate começando, agora 1h04 da tarde, estamos ao vivo, você é muito bem-vindo a participar aqui com a gente e hoje é um tema muito bacana, um tema leve, mas de extrema importância. Vamos abordar então aqui a sustentabilidade, vamos conversar com Águida Rabelo, ela que é proprietária do Brechó Garagem aqui de Petrópolis, e vai abordar para a gente um pouco dessa iniciativa e também dos benefícios que são levados tanto para o consumidor quanto para o meio ambiente. Águida, boa tarde para você, boa seja tarde. Muito bem-vinda. Boa tarde, Richard. Muito boa tarde, gente. Então, gente, meu nome é Águida, né? Eu sou proprietária do Brechó Garagem, que teve como iniciativa. Eu comecei, como você disse, a ideia do brechó, a sustentabilidade, ela entra como uma iniciativa tanto para o consumidor, porque economiza, tanto pela questão da sustentabilidade mesmo, envolvendo todo um planeta, envolvendo um todo. Agora, eu entrei bem nessa, mas pela questão inicial, pela questão financeira. Eu fazer uma renda, pelo fato de eu trabalhava em comércio e tudo mais. Tive a minha filha, aí eu resolvi sair um pouco do comércio, mas eu queria continuar envolvida ao meio de trabalhar e tudo mais. Aí eu entrei no ramo do brechó. Inicialmente pela questão financeira, mas mergulhando a fundo, você vai ver que vai muito mais além do que isso, né? Muito além disso. E como você comentou, né, Águida, o comércio, particularmente, ele exige uma disponibilidade de tempo muito grande, né? Com certeza. É fim de semana, é feriado, quando é prolongado, então, às vezes você trabalha num horário estendido, sim, ainda né? mais aqui na nossa cidade, que a gente abrange mais a questão turística, sim. Então acaba que final de semana, recessos, isso tudo, o comércio acaba funcionando. E isso me tomando muito tempo, eu optei em trabalhar de uma forma um pouco mais leve, que não é tão leve, para passar mais tempo com a minha filha também. Agora, como que foi essa iniciativa? Conta pra gente, porque assim, para quem está em casa nos acompanhando, ter um brechó é difícil, viu? Eu sei por experiência própria, conheço pessoas que tiveram brechó e é muito trabalhoso, não é só porque o trabalho é de casa que não é leve não, né, Não, Ágata? com certeza. Às vezes a pessoa chega, mas ela só vende roupa usada, é só pegar e vender. Não é só isso. Nosso trabalho vai muito além do que isso. A gente tem o trabalho inicial, que é o garimpo, que é a busca pela peça. No meu brechó, eu não trabalho com peças com avarias nenhuma. Geralmente são peças em perfeito estado, peças com estado de novo. Então, essa busca, até a gente
né, garimpar, em buscar em bazares e tudo mais, isso tudo é trabalhoso. Saindo de lá, a gente passa para uma segunda etapa. Se, às vezes, a peça está em perfeito estado, mas está com descosturado, tem que fazer o trabalho da curadoria, que é o costurar, fazer o reparo, às vezes tirar alguma manchinha ali que tem que dá ainda para salvar aquela peça, não é uma peça ainda que vai ser uma peça de descarte, né, que acaba prejudicando o meio ambiente. Então a gente faz essa recuperação dessa peça, faz a higienização, que é todo um trabalho da lavagem, esse processo todo, desinfetar, tudo mais, porque a gente não sabe por onde passou, né, de onde está vindo, até passar a peça, botar essência na peça para ela chegar para o cliente final com um estado de novo. Uma peça como tivesse saído da loja e chegar no cliente. E a gente até brinca muitas das vezes o seguinte, que a peça do brechó, ela ainda acaba sendo mais limpa do que a peça que você compra na loja nova. Porque a peça que você pega na loja, eu não sei se todo mundo tem consciência de como é o processo da fabricação de uma roupa, ela vem rolos de malhas que ficam jogados muitas das vezes em confecções, jogados no chão. Dali ele corta, costura e chega para o cliente final. Aquela peça, aquela malha, aquele tecido ficou jogado no chão, muitas das vezes, não sei como é o cuidado de cada confecção, e até ele chegar para o cliente final, ele não passou por nenhum processo de lavagem. Bem diferente do questão do brechó. Fora a questão também do tempo de exposição ali na loja. Com certeza, né? que é a exposição que fica ali na loja, um monte de gente experimenta e tudo mais. Então, quer dizer, se você for comparar, a roupa de um brechó é bem mais higienizada, bem mais limpa do que uma peça comprada nova, né, digamos assim. Agora me tira uma dúvida, eu pelo menos presenciei isso, já aconteceu de garimpar aquela peça de roupa e falar, poxa, essa eu vou ter que ficar pra mim? É o que mais acontece. É o que mais acontece, Richard. A gente tem que se segurar, porque, tipo assim, se deixar, a gente fica com tudo, né? Ainda mais, isso aqui eu acho que me serve. Aí leva pra casa, experimenta, já era. Aí já era. Então tem peça que a gente já olha, mas eu tenho o seguinte critério pra mim. Se entrar uma peça no meu guarda-roupa do garimpo, eu tenho que tirar uma peça do meu guarda-roupa do garimpo. Então, eu equilibro isso aí, eu não deixo só entrar não, porque senão acaba virando a grande bola de neve. É a questão do consumo, que é o que a gente busca, que é o consumo consciente, acaba crescendo mais ainda. Então, eu já trabalho isso dentro de mim, que se eu vou ficar com uma blusa, eu tenho que tirar uma blusa. Acaba que no final eu acabo tirando até mais peças do que entrando peças, que eu sou bem tranquila quanto a isso. É desapegada. Sou bem desapegada. Agora, Águeda, me diz o seguinte, pode parecer algo simples, mas você ter um brechó, atuar com um brechó, de alguma forma foi o que você comentou, você entrou por questões financeiras, por questão de tempo, a filha, você teria uma atenção maior em casa, mas entra num ponto fundamental que a gente comenta agora, que é o meio ambiente, né? Com certeza. E eu acho que a conscientização até, ela vem um pouquinho depois dessa iniciativa, de ver a importância que isso tem no meio ambiente, para o impacto do meio ambiente, né? Não, com certeza. Eu entrei por esse meio, mas aí buscando, eu sempre gostei muito da história da moda, então eu comecei a estudar dentro disso. Eu sou formada em design de moda, me formei alguns anos atrás, porém eu nunca tinha exercido, tenho trabalhado dentro disso. Aí, quando eu abri o brechó, eu falei, já que eu estou entrando nesse meio, eu vou buscar conhecimento sobre isso. Então, a gente vê que o consumismo, o mercado da moda, a indústria da moda, ela é uma das mais poluentes hoje no planeta. É uma das indústrias que mais causam impacto no efeito ambiental. Não só na questão ambiental, mas também na questão de direitos humanos e tudo mais, porque muita gente é explorada em cima disso por conta desse consumo excessivo, dessa força que o comércio, que a indústria da moda produz, essa pressão. Muita gente acaba sendo explorado, né? A gente às vezes pensa, mas isso só acontece lá na Indonésia, lá na China, mas não, isso acontece aqui dentro. Aqui dentro do Brasil, aqui dentro de Petrópolis, a gente tem pessoas que acabam sendo exploradas por conta dessa pressão, por conta dessa indústria da moda de produzir e essa
pressão que não acaba, essa busca que não acaba. Esse ciclo, né? Então, com a questão do brechó, com essa sustentabilidade, a gente não vai... a gente vai resolver os problemas do planeta, não. Isso, infelizmente, não é o que a gente vai conseguir alcançar. Mas é o que a gente busca diminuir. Botar um freiozinho nessa indústria para ver se a gente consegue, pelo menos, não daqui a 20 anos, 30 anos, a minha filha não venha sofrer esse impacto tão agressivamente como se continuar, vai ser. E é um ponto muito importante realmente, né? Até porque a gente sabe que existem, por exemplo, as estações. E, lógico, toda vez que troca de estação é peça de roupa nova, é coleção nova, e isso vira realmente ali um ciclo de consumo muito grande. E, além disso, além dessa questão de toda a sustentabilidade que o brechó traz, né? Existe também um cuidado muito grande e às vezes até um carinho especial com aquele tipo de trabalho, com essas iniciativas. E se você, caso que está nos acompanhando, nunca frequentou, nunca visitou, procure essa experiência. É algo bem bacana, é algo bem interessante de ser realizado. Mas eu ia perguntar o seguinte, Águida, a minha dúvida é a seguinte: como que é para você, sendo a proprietária agora, qual que é o retorno da população? É bem visto, não é bem visto? Ainda existe uma certa resistência ou então um certo preconceito de é roupa usada, não é seminova? Em Petrópolis tem um pouco disso ou não? A gente já tem uma aceitação bacana? Então, aqui em Petrópolis, assim, a gente está começando, a gente vê que a visão da população mudou muito quanto a isso. Há mais ou menos 2 anos, há 2 anos atrás, não sei se você já tem conhecimento, começou a ter um evento aqui que chama Eco Brechó Park, Sim. que é uma feira onde reúne vários empreendedores aqui da cidade que trabalham com brechó. Isso pode-se dizer que foi um marco assim na nossa história de brechó aqui em Petrópolis, que para mudar um pouco essa perspectiva, mudar um pouco esse olhar que as pessoas tinham sobre brechó. Porque o que acontece? O meu brechó mesmo, eu sempre trabalhei muito online, eu até atendia cliente em casa, atendo cliente em casas, mas no meu início eu comecei só online. O online, às vezes a pessoa fica um pouco receosa de fazer uma compra de uma peça usada e não sabe como vai chegar e tudo mais. A Eco Brechó Park, ela nos deu essa possibilidade da gente estar expondo nossos produtos, mostrando para o cliente o que realmente é o brechó, porque existe essa real diferença do brechó para o bazar. No bazar você vai encontrar aquela peça ali toda bagunçada, aquela história ali. Que é só exposta, né? Que é só junta aquele monte de roupa e bota ali para vender. No brechó é diferente, as peças passam por essa curadoria. Então, na Eco Brechó, a gente tem essa oportunidade do cliente estar conhecendo, tá vendo ali o cuidado, não, realmente a peça é uma peça seminova, tá com todos os cuidados, cheirosa, dá essa nova visão. Então, isso, no início, a gente pode-se dizer que há 2 anos atrás, a visão da população petropolitana era uma, hoje já é outra com relação a brechó. O cliente já fica até mais confiante de comprar uma peça com a gente online. Hoje eu tenho meu espaço físico também, que fica na Aureliano Coutinho, número 53, sou eu e mais 5 sócios. A gente compartilha o espaço, também acaba sendo uma outra oportunidade para o cliente conhecer o nosso trabalho. Mas, através da Eco Brechó, a gente teve essa oportunidade de estar mostrando e estar quebrando esse paradigma, aquela visão de, eu não vou comprar roupa usada porque eu não sei como é que vai ser. A gente hoje tem essa oportunidade do cliente chegar lá, ver e já ver que, a história é outra. Quantas e quantas vezes a gente recebe pessoas, clientes lá e falam, nossa, eu achei que era uma coisa, cheguei aqui é completamente diferente. É uma loja, é uma peça nova, é uma peça que está em estado, não está perfeita, não tem porquê. E fora a questão da economia, né? Porque aí a pessoa já tendo, eu posso comprar um casaco por R$50 no brechó. Eu vou pagar 200 na loja, sendo que o casaco está mesmo estado, mesma coisa. Então, aí isso tudo já começa a pesar, né? Que o brasileiro, a gente tem esse costume, né? Primeiro a gente pesa no bolso, para a gente ver como é que... Depois a gente pensa nos outros quesitos, que foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com todo mundo. Primeiro a gente vê o nosso bolso.
pô, realmente dá pra eu economizar um dinheiro. Então aí tu já pensa, pô, ainda, além disso, eu ainda tô ajudando o planeta, botando um freio nessa indústria da moda que tá aí crescendo desenfreadamente. Me diz o seguinte, Águida, quando que você deu início ao Brechó Garagem? Tem quanto tempo que você já é proprietário? Tem 3 anos. 3 anos. 3 anos, que é a idade da minha filha. Foi o tempo quando ela nasceu. Nesse período de 3 anos, o que foi o mais difícil nessa trajetória? O mais difícil para chegar nesse caminho todo, eu acho que é essa confiança que a gente tem que criar com o cliente. Porque assim, no início, quando eu comecei com a ideia do brechó, até mesmo eu sinto um pouco eu tinha um pouco de resistência, até mesmo dentro do meu próprio meio. Que eu digo família, amigos. Ah, tu tá trabalhando com o quê? Ah, eu trabalho com brechó. A pessoa, ah, tu trabalha com brechó? Eu senti essa resistência até mesmo dentro do meu meio. Então, eu quebrar isso, mostrar para a pessoa que isso é um conceito, é uma crença que tinha-se antigamente. Eu acho que eu nem sei te dizer o porquê que as pessoas criaram essa crença, né? Mas eu acho que o vencer esses paradigmas antigos, isso foi o maior desafio. Não deixa de ser um desafio até hoje. Mas você quebrar isso e vencer isso é o mais complicado dentro disso. Que o restante em si, trabalhar, né, dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Dá trabalho. Eu ia até te perguntar, comentou sobre esses paradigmas. Você falou muito bem que o Eco Brechó, de alguma forma, ajudou nesse passo para essa quebra de paradigma. E como que funciona, então? Até queria que você pudesse explicar para a gente sobre essa feira. E como que você ficou sabendo? Como que você foi para participar e mostrar também, de alguma forma física, né, os produtos? Então, a Eco Brechó, foi logo assim que eu comecei com o meu brechó online mesmo, né? Eu entrei em contato, igual eu te falei, eu sempre busquei buscar conhecimentos, buscar coisas dentro do meio. Então eu conheci um grupo que tem aqui em Petrópolis, que é o grupo da Moda Consciente. Comecei a participar desse grupo também, através de WhatsApp, Instagram. A gente ainda estava em um pouco de período de pandemia, então não tinha encontros presenciais, eram mais online mesmo. Me cadastrei lá para participar desse grupo. Através desse grupo eu conheci a Ana Maivorne, que é a fundadora da Eco Brechó. Ela começou também com uma ideia inicial assim só para reunir o pessoal que trabalhava online. A ideia era ser uma feira algo pequeno, que ela era estudante de direito e tudo mais. A ideia era só fazer um evento, uma feira uma vez por mês para o pessoal que trabalha online e expor os seus produtos. Só que a proporção que foi tomando, o rumo que foi tomando, como ela mesma diz até hoje, que assim, a Eco Brechó ela cresceu de uma forma que hoje em dia a Eco Brechó é a maior feira de brechós do estado do Rio de Janeiro. Ela ganhou uma proporção gigante, um peso gigante, tanto é que ela abandonou o curso de direito dela e agora ela está trabalhando só empenhada em cima da Eco Brechó. Aí através do grupo do Moda Consciente Petrópolis eu conheci a Ana Maivorne. Eu fui participar da Eco na segunda edição, porque na primeira edição não tinha mais vaga, que já tinha fechado o grupo, que foi logo assim que eu entrei no grupo, já tinha fechado o grupo para expositores daquela edição, da primeira edição, então eu participei da segunda edição. Desde então eu tô lá, então eu posso dizer que eu sou quase que uma das pioneiras ali também. Aí desde então a gente começou, a Eco ela acontece na Avenida Ipiranga, número 846, vai estar iniciando amanhã. Aí no início era um sábado por mês. Hoje já são os 3 dias, sexta, sábado e domingo, e acontece 2 vezes por mês. Vai ter nesse final de semana agora, amanhã, sexta, sábado e domingo, de 9 às 8 da noite. E no próximo final de semana também. Aí sempre está tendo agora 2 vezes por mês, tamanha proporção que o evento... Porque o que aconteceu? Muitos expositores, muita gente que trabalhava online, acabou procurando o evento que queria expor. Porque foi um negócio que foi tomando uma proporção muito grande. As pessoas em Petrópolis em si o evento se tornou mais conhecido, começou a ter mais procura. Até mesmo os clientes falavam, podia ter mais vezes, podia ter outros dias,
Podia ter vários dias no mês, podia ficar aberto a semana inteira, até essa proposta a gente já teve. Mas aí fica um pouco puxado, fica meio fora de... fica meio fora do nosso contexto aí, que a ideia não é essa. Mas aí ela optou em crescer, aumentar o evento. Então hoje o evento acontece 3 vezes, 3 dias por final de semana, né? Por semana, 2 vezes no mês, sexta, sábado e domingo. Agora, eu pergunto o seguinte, imaginou que fosse ter essa proporção toda também, Agra? Então, eu acho que nem ela esperava toda essa proporção, que tomou uma proporção realmente muito grande, sabe? Hoje a gente já faz eventos em Itaipava, esse ano vai ter um evento que já está programado para acontecer na Barra da Tijuca, da Eco Brechó Park, que é o grupo daqui, que a gente vai estar indo expor lá. Então, assim, de fato, o evento cresceu muito, muita coisa mesmo. E eu pergunto o seguinte, Águida, cresceu absurdamente, qual que é a importância, então, até de levar esse projeto para outros municípios, para outras cidades, para mostrar o trabalho que é feito, até porque é um trabalho de formiguinha, né? Um vem daqui, o outro que vem daqui, e aí criam os grupos, vamos montar uma feira, essa feira cresce, a clientela aumenta, a iniciativa é apoiada e aí você consegue aos poucos levar esse trabalho para outros locais. Você já participou em algum outro estado, algum outro município? E imagino que deva estar ansiosa agora também para descer para o Rio. Né? Então, eu já até participei de outros eventos, de feiras de brechóis mesmo. Eu participei de um evento na Ilha do Governador, foi fora daqui. Foi muito legal também, mas é um grupo que ainda está crescendo e tudo mais. Eu só fui uma vez, mas aí elas pararam um pouco de fazer também, aí agora voltaram, aí ainda está em fase de crescimento. Eu sou bem dessas, eu pego bem o pessoal do início, no início dos negócios. Mas aí agora a Eco, a gente tem a edição sempre aqui na Ipiranga, que acontece todo mês, e teve em Itaipava. A gente até pensa em fazer fora em outros municípios. Essa vai ser a primeira experiência que a gente vai ter, que vai ser em abril, que vai estar acontecendo na Barra. Mas ela tem essas propostas, está estudando, galgando devagarzinho para a gente ir vendo, porque a logística é bem complexa, né? Para você levar mercadoria, enfim. E até a questão de organização, né, que se fala, né? Araras, enfim, até a questão de organização da própria Eco Brechó Park, tudo funciona dentro dos quesitos do município, questão de alvará, tem tudo direitinho. Então, não é só chegar e montar uma feira, né? É toda uma logística que dá trabalho. Agora eu pergunto o seguinte, para vocês, não só como proprietários, mas tendo essa responsabilidade ambiental, qual é a necessidade da gestão pública e até empresas apoiarem essas iniciativas? Então, aqui no município, a própria prefeitura em si, ela dá a questão de alvará e tudo mais, ela dá esse apoio. Eu poderia apoiar um pouquinho mais, até pela questão meioambiental, né? É um foco bem legal. Se a gente tivesse esse apoio governamental, seria melhor ainda, porque o impacto que a gente trabalha ali em cima disso não é só benefício próprio, né? É uma questão global. Então, se a gente tivesse esse apoio de governos, então seria bem legal. Mas hoje em dia, as iniciativas privadas, isso tudo a gente não tem esse apoio ainda em massa, não. Ainda existe uma resistência, Ainda existe uma resistência. Acho, até muito por conta dessa questão de mercado, né? Enfim. Isso tudo ainda tem uma resistência bem grande. Mas assim, até tem o porquê do mercado, de repente é porque eles estão vendendo uma coisa mais barata, mas a gente, até mesmo dentro de comerciantes daqui da cidade mesmo, poderiam estar incentivando essa moda circular, porque eles produzem e fazem um descarte aí de qualquer maneira, podendo aproveitar algumas peças deles mesmos para moda circular, para moda sustentável. Então, se os comerciantes, indústrias, fábricas dessem esse apoio, seria melhor ainda. A gente vê que realmente é algo que, quando a gente comenta que é algo bacana, é por isso, porque você traz vários pontos positivos
e aspectos positivos em relação às iniciativas, porque além de você gerar economia, né, para as pessoas, principalmente que, por exemplo, não conseguiram ou então não estão com uma oportunidade de emprego, essa pessoa começa a empreender, ela consegue gerar uma renda, consequentemente ela vai gastar dentro do município, com compras, com novos investimentos, com novas roupas, vai comprar de outras lojas, vai fazer com que o comércio, né, a economia gire, mesmo ciclo, que seja, né? No seu bairro. É um né? ciclo. Então, é justamente isso. E, lógico, a questão ambiental. E que em Petrópolis, por exemplo, a gente sabe que é muito abordada porque temos diversas áreas de proteção ambiental, né? Já comentamos, inclusive, isso aqui no programa de ontem, e são pontos importantíssimos. Eu pergunto, Águida, para você o seguinte, qual que é a expectativa, então, para esse ano? E você acredita que esse movimento vai crescer ao longo dos anos? As pesquisas mundiais dizem isso, que o ramo do brechó, da moda circular, é dos ramos que mais tem um percentual de crescimento nos últimos anos. Com a pandemia, acabou que muitas pessoas... A gente acabou passando muito tempo dentro de casa e viu que muita coisa a gente não usa. Então, por isso, esse boom que está tendo hoje em dia na questão de brechó. Eu acho que isso tudo surgiu por conta da própria pandemia. Isso tudo surgiu dentro da pandemia. A gente acabou descobrindo novas profissões, novos meios de consumo. Tudo isso mudou, a nossa vida mudou, né? Depois da pandemia. E hoje em dia, pesquisas mundiais dizem isso, que um dos ramos que mais crescem é a questão da moda sustentável. Que até as grandes marcas, como a Osklen, a própria Renner, né, que é distribui várias marcas aí, a Renner já tem uma parte que trabalha com essa questão de moda sustentável, porque eles estão vendo que isso é uma indústria que está em crescimento. E isso, aqui no Brasil ainda está um murmurinho, mas lá fora, em outros países, isso já é um grande boom, já tem uma grande expansão. Então, a tendência daqui para frente, até para esse ano mesmo, é que o mercado que está crescendo cada dia mais. É interessante até comentar que, sobre essa questão ambiental, varejistas, né, as marcas, as lojas, inclusive hoje em dia produzem roupas com material reciclável, para de alguma forma entrar nesse meio, né, com essa iniciativa Exatamente. de preocupação ambiental. Águida, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu pergunto para você o seguinte, algum ponto talvez importante que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar? Só que vai ter a Ecobrechó amanhã, conto com a presença de todo mundo lá. A partir? A partir de 9 horas até as Beleza. 21 horas, sexta, sábado e domingo. E a gente tem o nosso espaço também na Rua Aureliano Coutinho, número 53, Galeria Alexandre Fiani, que funciona de segunda a sábado, de 10 às 5 da tarde. Perfeito. Águida, obrigado Obrigada, por conversar Richard. aqui com a gente, por trazer Obrigada. um pouco sobre esse tema. Um tema importante e que, lógico, ainda gera um pouco de economia no bolso do Com consumidor. certeza, gente. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco. Vamos falar sobre Petrópolis, Teregis, Teresópolis. Há muita informação para você. Um intervalo de 2 minutinhos, coisa rápida, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. Acabamos de fazer a nossa entrevista aqui de hoje. Falamos sobre o Ecobrechó e sustentabilidade, uma iniciativa tão importante para o meio ambiente. E a gente volta nesse segundo bloco, infelizmente, com uma notícia não boa. A gente começa esse retorno falando sobre a morte da jornalista Glória Maria aos 71 anos. Uma das principais referências para todos na área da comunicação. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores na tela de um dos grandes jornais do Brasil, o Jornal Nacional. E entrevistou diversas celebridades e também artistas, dentre elas Michael Jackson, Madonna, dentre tantas outras. A estreia na televisão foi em 1971. Ou seja, 54 anos de dedicação. A gente deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família, a todos os colegas de profissão e que gostavam, sempre admiraram Glória Maria, assim como nós aqui também da TV Correio da Manhã. É uma perda muito grande para o jornalismo brasileiro. A gente muda de assunto porque a gente vai falar agora sobre o piso da enfermagem, porque a Paraíba vai ser o primeiro estado do país a pagar o piso salarial da enfermagem. Os valores vão ser creditados nesta quinta-feira, referentes à folha de pagamento do mês de janeiro. O governador da Paraíba, João Azevedo, destacou que o piso será garantido a toda a categoria. O piso nacional da enfermagem foi aprovado em 2022 e estabelece o salário de R$ 4.750 por 40 horas trabalhadas para os enfermeiros. 70% desse valor, ou seja, R$ 3.325 para os técnicos em enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras, o que equivale a um salário de R$ 2.375. O pagamento do piso para todo o Brasil ainda está sendo discutido pelo Ministério da Saúde para definir a fonte dos recursos. Nesta semana, o Ministério da Saúde acelerou as reuniões do grupo de trabalho criado pela pasta para apresentar os termos da minuta da medida provisória que ordena os pagamentos dos dois novos valores do piso da enfermagem. Também já está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados um projeto de lei com o objetivo de garantir a desoneração da folha de pagamento da rede privada para viabilizar o piso salarial da enfermagem. A gente, lógico, sempre trazendo aqui para você prestação de serviço e a atualização sobre esse caso, desde o início, quando foi sancionada a lei, até a revogação dessa lei pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem acompanhado e tem trago aqui para você, tem trazido para você esses desdobramentos. Mas a gente muda de assunto, a gente fala agora sobre a Mega Sena, porque acumulou, viu? E vai sortear 135 milhões de reais no próximo sábado. O concurso 2560 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira no Espaço Loterias Caixas em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 4, 5, 17, 20, 48 e 52.
O próximo concurso será realizado no sábado, dia 4 de fevereiro, e deve pagar o prêmio de R$ 135 milhões. A quina teve 151 ganhadores e cada um vai receber R$ 52.127,84. Os mais de 13 mil acertadores da quadra vão receber um prêmio individual de R$ 837. As apostas podem ser feitas até às 7 horas pelo horário de Brasília do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 8 horas da noite. Boa sorte então aí para você, apostador, que vai jogar na Mega Sena. O sorteio vai ser sábado, viu? Dia 4 de fevereiro. Boa sorte para você. A gente fala agora sobre Petrópolis e é um caso de muito tempo, de longa data. Por determinação da Justiça, 9 milhões e meio de reais foram bloqueados da Concer para indenizar as famílias atingidas por conta da cratera aberta durante as obras da nova subida da serra. Em ação movida pelo Ministério Público Federal, a primeira vara federal de Petrópolis determinou o sequestro de R$ 9.520.000 da Concer, concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro da BR-040. O objetivo é garantir a indenização dos atingidos por um abatimento de solo às margens da rodovia. A cratera abriu no dia 7 de novembro de 2017, na altura do quilômetro 81, no sentido Rio de Janeiro, na região conhecida como Comunidade do Contorno. O acidente aconteceu na localidade onde estava sendo escavado o túnel, parte das obras da nova subida da serra, que foi abandonado pela Concer. O deslizamento abriu uma cratera de cerca de 20 metros de profundidade e cerca de 55 famílias ficaram desabrigadas. Além da escola municipal Leonardo Boff, foi completamente esvaziada e precisou ser realocada. Em caso de insucesso do sequestro, o presidente da companhia, Marco Antônio Ladeira, será intimado a efetuar o depósito judicial da quantia no prazo de 5 dias. A vigência do contrato de concessão da rodovia será finalizado no dia 15 de fevereiro, quando termina a prorrogação que a Concer obteve judicialmente. Por isso, o fim da concessão evidencia o provável risco à indenização dos moradores da região. Hoje, a principal fonte de renda da Concer vem das arrecadações nas 3 praças de pedágios instaladas no trecho sob concessão. Para a gente ver, né, como comentei, uma longa data aí, a gente conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com os moradores da localidade do Contorno sobre essas obras, sobre essas ações e a indenização também desses moradores, o reajuste do aluguel social. Enfim, a gente vê ainda aí um descaso com a população nesse ponto. Em fevereiro de 2021, a Justiça já havia concedido uma tutela de urgência para o sequestro também de 9 milhões e meio de reais da Concer, com o mesmo objetivo. No entanto, a companhia obteve judicialmente a prorrogação do contrato de concessão rodoviária por mais 717 dias. Agora, a Justiça Federal ponderou que a situação atual é muito semelhante à verificada inicialmente em fevereiro de 2021, quando estava próximo ao fim do contrato de concessão. Em nota, a Concer informou que vai recorrer da decisão. Segundo a concessionária, não há comprovação entre a subsistência e as obras do túnel da nova subida da serra. A Concer informou ainda que permanece atendendo as famílias. Sobre a concessão, que encerra no dia 15 de fevereiro, a Concer afirma que o contrato ainda se encontra desequilibrado e que o reequilíbrio pode ocorrer sob forma de prorrogação da concessão ou indenização à companhia, e informou que ainda busca o reequilíbrio contratual. Ou seja, a gente deve ver mais um período aí de incertezas em relação às obras e também a concessão aqui da BR-040. A gente continua falando sobre Petrópolis porque o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi preso nessa quinta-feira. A prisão aconteceu aqui em Petrópolis na manhã de hoje. Segundo informações da Polícia Federal, ele teria descumprido medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em abril do ano passado. Em abril do ano passado, ele foi condenado por estímulo a ataques a autoridades e instituições. Daniel Silveira se candidatou a senador em outubro de 2022, mas não se elegeu. Por isso, nesta quarta-feira,
ele perdeu o foro privilegiado quando os novos parlamentares tomaram a posse. A gente fala ainda sobre Petrópolis porque a Câmara Municipal aprovou na última terça-feira um requerimento do vereador Fred Procópio para a criação de uma comissão especial para acompanhar e discutir o trabalho de drenagem e requalificação dos rios no município. A proposta é que a comissão acompanhe mais de perto as soluções que começaram a ser apontadas por estudos do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e do Ministério do Desenvolvimento Regional, que vão exigir do poder público, em todas as esferas, um trabalho de médio e longo prazo para sanar os problemas que foram detectados. Ao defender a criação da comissão, Fred Procópio, que por 3 anos e meio foi secretário municipal de Meio Ambiente, lembrou que a tragédia registrada em fevereiro e março de 2022 mudou a configuração de toda a cidade. O vereador explicou que a discussão sobre o tema precisa ser ampla e que não basta discutir o que vai ser feito com os rios, mas como vai ser realizado. Ainda apontou que é preciso pensar em maneiras de remediar a hipermeabilização de solo criada ao redor ao longo dos anos, além de pensar em formas de reduzir a velocidade da água e que o tema deve ser debatido pela sociedade. Tá, e a gente vê esse trabalho também de drenagem nos rios, as dificuldades em relação ao escoamento da água, principalmente no período de chuva, que é agora esse período de verão, né, de chuvas mais fortes, mais intensas, e em alguns casos, como por exemplo no Rio Quitandinha, na altura da rua Coronel Veiga, é mais do que comum os alagamentos ali na região. Então é preciso adotar novas medidas e entender como que deve ser feito esse trabalho para solucionar esses problemas em Petrópolis. A Secretaria de Saúde de Três Rios e a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Três Rios divulgou na última quarta-feira uma recomendação do Ministério da Saúde relativa ao reforço na vacinação de crianças de 3 e 4 anos imunizadas com a Coronavac. Segundo a nota, a recomendação leva em conta a redução na resposta imune às vacinas e a circulação de novas variantes em um cenário onde ainda não atingimos as coberturas vacinais ideais para a população, ou seja, para todo o público infantil, e a observação de eficácia e segurança de países que recomendaram a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A nota considera que a aplicação da dose de reforço para crianças dessa faixa etária que receberam a Coronavac no esquema primário contra a Covid-19 pode evitar infecções graves pelo novo coronavírus, hospitalizações e óbitos, além de complicações como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e condições pós-Covid-19. Para a dose de reforço, a recomendação estabelece preferencialmente o imunizante da fabricação da Pfizer de formulação pediátrica. Na indisponibilidade deste imunizante, a nota indica o reforço com a própria vacina Coronavac. Com o intervalo da segunda dose do esquema primário e a dose de reforço, o ideal é que sejam de 4 meses. No caso de crianças de 3 a 4 anos de idade vacinadas no esquema primário com a Pfizer, basta que sejam administradas as 3 doses já previstas no esquema. O intervalo entre as 2 primeiras doses deve ser de 4 semanas e entre a segunda e a terceira doses devem ser consideradas 8 semanas, basicamente 2 meses. A gente fala agora sobre Teresópolis, porque o contribuinte que foi notificado pelo georreferenciamento e não conseguiu emitir sua guia de IPTU 2023 pode procurar a Secretaria de Planejamento pelo WhatsApp DDD 21 2742 4400 para tirar dúvidas e acelerar o andamento do processo. A Prefeitura Municipal de Teresópolis tem informações importantes sobre o IPTU 2023. Você, contribuinte que recebeu a carta de notificação do georreferenciamento e não conseguiu emitir a sua guia de IPTU, não se preocupe. Os processos de verificação e conferência dos imóveis foram abertos automaticamente. Pedimos a esses contribuintes que procurem a Secretaria de Planejamento ou entrem em contato pelo WhatsApp 21 2742
4400 para acelerarem o processo de conferência da área construída e assim regularizar o seu IPTU. O seu desconto de 15% está garantido. Lembramos que essa verificação dos imóveis é um processo de determinação do TCE, Tribunal de Contas do Estado, e do MP, Ministério Público Federal. E fique ligado em nossas redes sociais. A qualquer momento eu volto para mais informações. Aí o recado então para você da Prefeitura de Teresópolis em relação ao IPTU de 2023. Não deixe para a última hora também. Ainda na cidade, no próximo sábado, haverá a primeira feira do mês de fevereiro de cães. A ação vai ser organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal e vai ser realizada na Praça Baltazar da Silva, da Matriz Santa Teresa, na Várzea, de 10 da manhã às 4 horas da tarde. E isso vai variar conforme a previsão do tempo. Se chover, o evento é adiado. Está na tela a imagem para você. Para você poder realizar a adoção, é importante ficar atento a algumas questões e algumas regras. Você tem que ter maior de 18 anos, além de apresentar o documento original e cópia do RG e do comprovante de residência, além de responder um questionário e passar por uma entrevista com a equipe da secretaria, além de assinar um termo de posse responsável. É importante levar também uma caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado. Vamos falar sobre Nova Friburgo, porque o Hemocentro da cidade realiza também no próximo sábado, dia 4, o mutirão especial de abastecimento do estoque para o Carnaval. A ação vai acontecer a partir das 8 horas da manhã e se estende até às 11h30 da manhã. A unidade fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã, na rua General Osório, número 324, no centro da cidade. Estamos aqui no Hemocentro Regional de Nova Friburgo, informando a população que no dia 4, agora no sábado próximo, nós estaremos abertos de 8 às 11h30 da manhã para os doadores de sangue e para melhorar os nossos estoques, Estamos aí com um carnaval bem próximo, a data, e nós precisamos melhorar esse estoque de sangue, tá? O início, como eu falei, de 8 às 11h30, precisam trazer um documento original, com foto, não se alimentar, com alimentos, com leite e seus derivados, nada de alimentos gordurosos, e dormir bem, tá? Então, assim, estou aqui aguardando todos. Será um prazer recebê-los. Prefeitura de Nova Friburgo. Vamos avançando. Então tá aí para você que nos acompanha, se puder doar, é uma ação rápida que ajuda a salvar até 4 vidas. Vale lembrar, viu? Para você realizar a doação, é necessário ter mais de 50 quilos. Além disso, ter se alimentado, descansado bem na última noite, ter dormido pelo menos 8 horas. Se você ingeriu bebida alcoólica nas últimas 8 horas, também não pode doar sangue, tem que esperar um período de 8 horas para você poder realizar essa doação. Se você fez tatuagem ou colocou algum piercing também recentemente, é importante verificar se você já pode fazer essa doação. E para menores de 18 anos, os pais e os responsáveis devem estar acompanhados. Vale lembrar que não é preciso estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos antes de realizar a doação, que é extremamente importante. Antes da gente encerrar o programa, tem uma informação importante para você aqui. A gente acabou de receber aqui na nossa produção em relação ao Sindicato dos Rodoviários aqui de Petrópolis, que ameaça paralisar caso os empresários não realizem o pagamento. Na manhã dessa quinta-feira, a diretoria então do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários entrou em contato com os profissionais que atuam no sistema aqui de Petrópolis, já que eles estão descumprindo os acordos em relação ao pagamento. Nossa equipe vai ficar de olho e atenta em relação a esse tema para você aqui em Petrópolis, para saber desses riscos, se pode ou não ocorrer alguma greve, alguma paralisação. A gente termina assim o programa de hoje. Lembra você
que a nossa TV está em todas em toda a plataforma, no nosso site, Facebook, no nosso Instagram. Não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, no Correio Petropolitano. E, é claro, adquira o seu jornal Correio Petropolitano nas bancas, sempre trazendo informação com objetividade e, é claro, sobre todo o estado do Rio de Janeiro. Amanhã nosso encontro marcado 13h e, é claro, conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.